Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamires, caso vocês não me conheçam. Eu trabalho aqui na Red Belt Security, no time de marketing, e hoje o tema do nosso Red Talks é Engenharia Social na Era da IA. Como proteger o meu time? Quem vai falar hoje sobre esse assunto vai ser o João Raineri, que é consultor de segurança da informação, e o Vitor Ribeiro, que também é o nosso consultor de segurança da informação na Red Belt. Antes da gente começar a nossa apresentação de fato, sempre tem aqueles recados que a gente dá no começo, que são os seguintes. Essa apresentação vai ficar gravada e será disponibilizada no YouTube da Red Hat Security. E vocês também podem ficar à vontade para mandar suas perguntas, seus comentários pelo nosso LinkedIn ou pelo Zoom aqui no Q&A, que ao final da apresentação a gente vai tirar todas as dúvidas. Bom, acho que eram esses os recados que eu ia dar. O João, pode começar, a bola tá contigo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, consultor de segurança da informação da Red Belt, tá? É, é, eu sou consultor de SOC, tá? E eu e o Vitor, a gente vai conduzir esse Red Talks, tá? Dizendo o que a gente tem observado aqui, né? As principais tendências com a nova era da IA, nesse modelo, essa técnica que é utilizada por atacantes, tá? Para conseguir qualquer tipo de vantagem tática na cadeia de ataque, tá? Vitor, é, aqui tem os tópicos que serão abordados, tá? Então, a gente vai falar um pouco do phishing, tá? Os seus tipos, né? Que cada vez está mais nichado esse tipo de técnica. A engenharia social, né? Que é o principal meio para o phishing ser efetivo, né? E conseguir fazer com que um usuário consiga fazer uma ação maliciosa ali sem perceber, né? Contextualizar um pouco do cenário, as épocas que o phishing foi criado e sua evolução no tempo, como que o pessoal contorna os controles de segurança, né? Que a gente coloca para filtrar os e-mails e os tipos de meio de comunicação que o phishing é empregado. Vou falar um pouco de deepfake, mostrar um pouco da nossa análise técnica, tá? Não muito a fundo, só abordar o que a gente vê e também comentar, né, como que essa análise é feita nos deepfakes, tá? E aí, por fim, trazer aquela parte de conscientização e boas práticas para poder tentar ter um time mais engajado para proteger, né, e conscientizado, né, saber que eles podem ser explorados ali, né, ser um vetor de um ator de ameaça e acabar caindo no phishing e acabar comprometendo uma boa parte da segurança. Bom, boa tarde, pessoal. Fala aí um pouco sobre o phishing, tá? É, boa. Falar sobre o phishing, tá? O principal ataque aí que o pessoal usa na parte de engenharia social e é basicamente, quando a gente fala do termo phishing, é basicamente quando um atacante faz o usuário morder uma isca, né? Antigamente ele era muito correlacionado com a parte de ter um usuário e uma senha. Hoje em dia a gente vê que a engenharia social disseminou muito isso daí. Nós temos diversos tipos de phishing, tá? É, grande parte deles visa aí na obtenção de acesso não autorizado, que seria basicamente se passar por alguém, tá? Conseguir um usuário, uma senha, a partir de uma tela de login fake, tá bom? Roubo de informações confidenciais. Isso acontece bastante quando os atacantes mandam ali uma pesquisa falsa, por exemplo, em que você tem que se cadastrar. Então você coloca o seu nome, seu CPF, seu cargo, por exemplo, e com isso os atacantes eles conseguem obter informações que não deveriam ser mencionadas ali, né, por meio de engenharia social. Distribuição de malware, que é o foco de obter o comprometimento do endpoint, né, da máquina ali do usuário, e aí já pode ir para outra cadeia de ações aí. Execução de ações, que é basicamente quando o atacante ele solicita ali para
alterar o dado de algum pagamento, por exemplo, mudar a estratégia da empresa de alguma forma, se passando por uma pessoa, tá? Por algum setor. Temos ali procedimentos não autorizados, que é quando o atacante ele solicita algum tipo de coisa que não está na rotina da empresa, né? Então, ele pede acesso a determinada ferramenta, se passa pelo time de TI, por algum diretor, gerente, e tenta quebrar essa sequência de procedimentos, tá? Então, basicamente, phishing hoje em dia ele é um ataque de engenharia e ele não mira apenas usuário e senha, tá? Ele está muito mais disseminado aí, como a gente vai mostrar para vocês. É, o phishing ele evoluiu bastante, tá? E ele é empregado em vários meios de comunicação, tá? E ele começou a ter uma alta demanda ali, o pessoal faz phishing em massa, a gente no SOC vê diariamente casos de phishing, tá? E começou a ter essa segregação. Aqui eu trouxe alguns exemplos. É, por exemplo, o spear phishing, que é quando um atacante ele pega, vai atrás de um alvo e ele enumera ali, pega informações de cargos, vê organograma de empresa para entender onde essa pessoa está situada e cria toda uma história para convencer essa pessoa de algo, né, e assim executar algum alguma ação que foi discutida ali pelo Vitor, tá? E cria todo um cenário dedicado aí e esse e-mail vai para a pessoa e acaba convencendo um pouco mais ela a tomar essa ação que ele quer, que ele deseja, né? O whaling, que é basicamente um spear phishing, só que voltado ali para cargos de executivos, então CEO, né, o C-level, então para gerar bastante impacto, né, se passar, tentar conseguir uma credencial valiosa ali para a organização. O phishing, que aí é um meio de comunicação de chamadas, né? Então, o vetor não é mais e-mail, mas sim chamadas por voz. O smishing, que aí é voltado a texto, então mensagem de texto, WhatsApp, Teams, é mais nesse segmento. E o farming, que seria voltado para sites falsos, tá? Então, criar um redirecionamento para site falso e fazer com que um usuário legítimo acredite estar em um site é, legítimo, só que na verdade não, né? Ele está no site do atacante. Bom, em relação à engenharia social que é empregada atrás desses ofensores aí, basicamente o pessoal sempre usa, o principal foco deles é o senso de urgência, que é basicamente quando a gente recebe um e-mail ali e ele tem um urgente, né? Pague agora, acesse agora, sempre em caps lock, forçando a gente a entender que aquilo tem que acontecer o mais rápido possível, né? Logo depois vem também o estilo de autoridade, então um e-mail falso pelo que aparenta ser o próprio CEO da empresa, um diretor com um cargo alto, em que ele solicita uma ação, então você vai pela autoridade, né? Questão de medo, quando o atacante ele faz você acreditar que se você não cumprir aquela atividade, aquilo vai gerar um impacto, aquilo vai acontecer, vai fazer você ter alguma perda, tá? Questão de confiança, acontece muito na questão do WhatsApp, quando você recebe um e-mail de algum diretor, algum gerente, e tem a foto do diretor, do gerente no WhatsApp, e você acredita ser ele, né? Você cria confiança ali, pô, aparenta ser a foto, vou acreditar que realmente é aquela pessoa. A partir de escassez, que é quando o atacante ele coloca que usa o exemplo de algum ingresso para um evento, determinada palestra, falta tantas horas para terminar, então você acredita que aquilo está acabando, e sempre baseado na velocidade, que é o que eles mais fazem aí, né? Para você não pensar muito, só agir ali como uma reação, tá? Questão de consenso, que é ele sobe em um site falso, cria diversos, ainda mais com a IA hoje em dia, criam diversos comentários falsos ali, que o site funciona, que o site realmente dá aquilo que eles precisam. Então você confia no site, mas nenhuma daqueles comentários realmente é de uma pessoa, tá? A partir de pretesting, que é quando o atacante ele se passa, por exemplo, por o suporte do TI te liga
faz uma ligação ali de voz para você, pergunta como está o seu dispositivo, se a internet ela está lenta, você acaba reclamando, fala que sim, ele cria um vínculo ali com você, cria uma relação ali rápida, você acredita que ele faz parte da equipe de TI e acaba passando informações a mais, passa um código de alguma ferramenta de controle remoto, acaba passando a senha de algum login que você tem e utiliza, e você acredita que vai passar para ele poder te ajudar em algum problema, mas isso tudo faz parte da engenharia social que os atacantes utilizam, tá? E nenhum desses pontos aí você precisa de um código de programação complexo, nada do tipo. É basicamente confiança, velocidade. Eles fazem você acreditar que você precisa fazer aquilo na hora, tá? E com a IA, hoje em dia, esse texto, essa narrativa deles está muito melhor, né? Então, eles fazem ali 20 textos, geram ali 20 textos pela IA e vão testando eles com muito mais eficácia do que anteriormente, tá? Então, a IA, ela vem contribuindo para essa engenharia social maliciosa, de forma indireta. Tá? A engenharia social também, ela é o meio ali que faz a tomada de ação do usuário, né? Então, é trazer a confiança, né? Ou trazer mais para o lado do emocional e fazer com que essa pessoa não tome a ação baseada apenas na emoção e na urgência, e nesse tipo de coisa, tá? E isso faz com que ela desprenda alguns sensos de segurança e acaba fazendo mais pela parte emocional. E dessa forma, ela, né, desprovida de algum senso crítico, acaba permitindo alguma ação maliciosa ser empregada ali no seu dispositivo, credencial e afins. Aqui na parte de contextualização, é legal porque a gente tem uma ideia de como foi a evolução do phishing, né? Então, na década de 90, quando começou a ter os e-mails, né, e todo mundo ter acesso à internet, é, aí teve o início do phishing. Então, eram e-mails genéricos, bem simples, quase não tinha engenharia social, muito pouca efetividade no ataque, mas mesmo assim era efetivo, né, porque ninguém conhecia. E para mitigar, começou a ter algumas ferramentas que foram desenvolvidas, né? Foi aí que deu início ao anti-spam e anti-malware, né? Só que sempre de uma forma muito rudimentar, geralmente baseado em backlist, né? É, o anti-malware parecido bastante com antivírus antigo, que era só com base na hash do arquivo, né? Então você tinha que manualmente alimentar ali para bloquear, caso identificasse. Mas foi aí que teve o início, né, dessas ferramentas que a gente usa ainda hoje, né, que são bastante efetivas. E indo para a década de 2000, começou a ter mais e-mail fraudulento. Esses e-mails acabaram melhorando um pouco, acabou melhorando a qualidade, né? Eles ficaram mais complexos, só que não tanto, tá? Essa parte de sofisticação veio só na década seguinte, mas já houve essa melhora. Começaram a passar e-mails se passando por outros domínios, tá? E por esse motivo, como mitigação, vieram soluções que provavam que o domínio era ele mesmo, né? A parte de autenticação, né? Como que um domínio se prova ser ele mesmo. Daí veio o SPF e o DKIM, né? Essas duas ferramentas importantíssimas aí de verificação de autenticidade. O SPF ele garante que quem mandou pertence ao domínio e o DKIM mais a parte de assinatura eletrônica, enfim. Na década seguinte, de 2010, os e-mails eles foram ficando mais sofisticados, aí começaram a ter os e-mails direcionados a uma pessoa em específico, né? Começaram a ter estudos em cima antes de realizar o ataque, tá? E aí eles começaram a coletar informações em redes sociais, né? Que foi aí que surgiu grandes redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e aí eles tinham grandes bases para criar esse conteúdo e gerar uma história convincente para
a vítima. E essa parte de coleta de informação a gente é conhecida como OSINT, tá? Então, fontes públicas de informação, e aí os atacantes coletavam essas informações e geravam esse e-mail customizado. E surgiu o DMARC, que era como solução, né? Que ele é uma ação que seria tomada se o SPF e o DKIM falhassem, né? Os testes do SPF e do DKIM. E ele veio depois, né? Ele veio ali por volta de 2012, 2011, e mais para o final da década ali o sandboxing. Então, analisar esses arquivos, o e-mail em si, em um ambiente seguro, virtualizado, para não ter nenhum tipo de propagação da amostra ali que você coletou do e-mail, né? Vai que tem um arquivo executável, esse tipo de coisa, ele era executado ali na sandbox e você não perdia, né, um host infectado porque executou de uma forma inadequada. E por fim, agora, né, a partir de 2020, principalmente depois de 2022, 2023, que as IAs então, chegaram com força, impactaram toda a indústria. A gente tem a hiperpersonalização. Então, os e-mails eles estão cada vez mais consistentes. A gente não tem mais erro ortográfico, né? A gente tem que validar bastante coisa. A gente tem que tomar cuidado com o texto, porque hoje em dia você faz um prompt, você consegue colocar a entonação da voz, né? Do texto que vai ser escrito. Eu quero um texto mais imponente, ou um texto que passe o ser urgência, escassez. Então, os e-mails estão cada vez mais personalizados e com pouco esforço, né? E a gente chega em meios que a IA consegue ajudar também na geração de imagem, de voz, de áudio, e em tempo real. Então, isso vai evoluir para um deepfake ali, que a gente vai comentar no próximo slide, mais a fundo. E cada vez mais a IA representa um maior risco para o phishing, né? Comentando agora sobre os deepfakes, né? Deepfake basicamente são ataques de engenharia social que utilizam áudio, vídeo, imagem, qualquer coisa que é gerada por uma IA, tá? E ele tenta se passar por pessoas reais, seja gestores, diretores, colegas. Ele tenta se passar por qualquer usuário ali. E o objetivo é sempre induzir o usuário ao erro, né? Voltando àquele conceito de cair na isca, morder a isca. Para viabilizar este ataque, os atacantes eles utilizam inteligência artificial, machine learning, para gerar a clonagem de voz e rosto. Antigamente, você demorava ali questão de horas para poder clonar a voz de alguém e alterar em uma frase curta, né? Você ia para o estúdio, coletava a voz da pessoa, modificava cada um dos segundos ali de fala. Hoje em dia, qualquer vídeo público de alguém falando aí de cerca de 30 segundos, você consegue treinar uma IA para ler um texto completo com a voz da pessoa, né? Seja a voz, o rosto, tudo ali. E é extremamente acessível, né? Você encontra sites aí que com $5 você consegue o crédito suficiente para fazer um vídeo de fácil 5 minutos, né? Então, eles miram também em conteúdos de organização públicas, como amostragem de treino. Então, eles vão pegando ali vídeos públicos e vão treinando as IAs. Ferramentas de síntese de voz e vídeos acessíveis e de baixo custo, como eu comentei, né? As ferramentas aí com $5, você consegue facilmente criar um vídeo. E o contexto convincente, né? O tom de urgência, que foi o que a gente está comentando aí durante toda a apresentação, autoridade, pressão psicológica, que é onde eles buscam o erro, né? No comportamento humano, que é basicamente a engenharia social. E aqui, comentando como eles fazem o contorno do anti-spam e anti-malware que evoluiu com o tempo, o pessoal tenta não mais enviar artefato, então não envia mais URL maliciosa, não faz site falso. Hoje em dia, os principais ataques
os mais efetivos e causam maior dano a organizações, eles focam em processos e procedimentos. Então, eles tentam sair da esfera burocrática, né? Então, instalar um software para fazer acesso remoto na máquina de usuário, por exemplo, de maneira não autorizada, né? Então, eles criam todo um cenário, toda uma narrativa para contornar os processos de uma organização. Então, eles se passam por um suporte de TI de um terceiro, para instalar um software, um Ndesk, um software de acesso remoto, por exemplo. E aí eles pegam esse código e já conseguem um acesso remoto, e aí eles fazem o que quiserem, né? Colocam um malware, um backdoor, e aí sim eles evitaram um controle que iria passar ali, né, que era, com certeza ia pegar, se fosse num e-mail tradicional. Então, desse modo, eles evitam que um anti-malware funcione corretamente. Então, eles estão saindo desse meio técnico e vindo mais para a parte emocional. E para a detecção, isso é muito ruim, porque para a gente detectar, a gente precisa ter como coletar alguma evidência que aquilo aconteceu. E esses meios de comunicações, muitas vezes que eles querem empregar, nem estão no domínio da empresa, né? Eles usam WhatsApp, usam chamada telefônica. Então, para a detecção, isso é muito prejudicial. E para contornar isso, a gente tem que sempre ter uma equipe bem conscientizada desses riscos que eles estão expostos. Bom, agora para a parte da análise técnica, muitos e-mails suspeitos ali, você já consegue fazer uma boa filtragem na parte do cabeçalho, tá? Existem técnicas de spoofing, técnica de personificação, então, só pelo próprio cabeçalho do e-mail você consegue informações extremamente relevantes, tá? Isso é mais para o time técnico. Para o usuário final é um pouco mais complicado de chegar no cabeçalho do e-mail, porém, para o time técnico, isso ajuda bastante. Como o João comentou anteriormente, o DKIM, o DMARC, o SPF, eles possuem valores ali que ajudam muito fácil a determinar se realmente o e-mail era para ter chego, se era realmente para ser aquela pessoa que enviou o e-mail. Então, isso ajuda bastante, tá? Outra coisa que ajuda são os artefatos, né? Um anexo com um nome totalmente estranho, ponto .pdf, pode apresentar risco. Um ponto .zip também apresenta bastante risco. VBS, existem várias extensões aí que não são padrão em trocas de e-mail comercial ali, que geram a atenção, né? Nomes muito longos, ou se não, voltados às técnicas de engenharia social, de urgência, algo do tipo, sempre ter atenção, né? Se você for receber um anexo ali de terceiro, muito provavelmente você já tem uma ciência que aquele terceiro vai enviar aquele anexo. Ninguém chega mandando e-mail de primeira com anexo já embutido no e-mail, tá? Isso já é estranho. URLs também, uma coisa que pode ajudar é você parar simplesmente o mouse em cima da URL. Se ela tiver com algum redirecionamento, ele vai aparecer na parte de baixo ali, tanto do aplicativo quanto do navegador, mostrando que vai redirecionar para uma outra URL. Mas, de qualquer forma, nunca clicar em qualquer URL do e-mail, a não ser que você esteja esperando uma URL, tá? Uma URL para cadastro, algo do tipo. O contexto é muito importante também, ajuda a entender muito qual que é a ideia daquele e-mail. Se tiver um contexto de urgência, se for uma pessoa tentando pular processos para criar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, já é estranho, já é suspeito, tá? Então, sempre analisar também tanto o remetente quanto o destinatário, se atentar aos erros de digitação intencionais. Às vezes o domínio ele está faltando uma letra, o domínio um zero, é um O, ele coloca um zero. Então sempre ter atenção nesses detalhes. A parte do cabeçalho de e-mail para o usuário final é um pouco mais difícil, é voltado mais para o time técnico, porém, tanto artefato quanto contexto, qualquer um pode identificar ali e suspeitar, tá? Tudo que fuja do padrão é suspeito, então é bom evitar
ter qualquer tipo de interação com anexo, URL, enfim, sempre ficar atento a esses pontos. Na parte de conscientização, é sempre bom deixar claro, né, para os colaboradores os riscos e o que eles estão expostos e o que eles também expõem, né, em redes sociais, porque isso tudo pode voltar contra ele, né, no futuro. Então, é sempre trazer esse tipo de coisa para dentro das equipes, das áreas de negócios, utilizar sempre canais oficiais. Então, sempre que receber um e-mail, ler desde o começo, ver o destinatário, o remetente, ver se está tudo certinho, verificar se não tem nenhum erro, é, entender se algum processo ou procedimento vai ser feito da maneira correta, ou se não tem jeito, se vai ser usada uma solução de contorno, ver se isso foi discutido em mais de uma reunião, outros canais, né, ter várias fontes de confirmação, fazer a dupla validação, verificar com o chefe se ele sabe disso, com o outro colaborador se ele está ciente desse processo. Aqui vem um princípio também muito importante de Zero Trust, né, que é nunca confiar, sempre validar. Então, se alguém quiser instalar um software, né, valide se realmente tem um ticket para aquilo, se está envolvido o time de suporte, de infra, se as áreas pertinentes sabem desse processo. É, e, e é isso, sempre seguir os processos, as solicitações pelos canais oficiais, e evitando, né, a famosa Shadow IT, né, que é quando tem algum software que o time de TI não sabe, né, que o usuário final tem, porque isso prejudica, né, a segurança do ambiente e, e expõe a riscos excessivos. Bom, como boas práticas aí, é basicamente o que a gente vem falando aí durante a apresentação, tá? O Zero Trust, que o João acabou de mencionar, nunca confiar, tá? Sempre validar uma segunda vez, sempre confirmar uma determinada informação, esperar aquilo ser mencionado pelos meios oficiais de comunicação da empresa, tá? Privilégio mínimo, sempre colocar os funcionários da sua empresa com as funções que eles realmente precisam ter. Não tem sentido uma pessoa que não vai fazer determinada função ter aquela função. Então, quanto menos privilégio você tem no seu ambiente disseminado, melhor vai ser uma ação de contenção, uma erradicação, algo do tipo, tá? Sempre colocando aquilo que a pessoa realmente precisa, nunca a mais. Questão de acesso condicional, aí é mais da parte do sistema, dele identificar se faz sentido aquele usuário se autenticar naquela hora, naquela região, naquele dispositivo, tá? Isso já ajuda bastante aí a contenção de qualquer incidente. Segregação de funções, então sempre que precisar de alguma autorização, deixar duas, três pessoas para realizar aquela determinada autorização, isso cria uma barreira ali de zero trust, né? Então, para realmente autorizar algum pagamento, alguma alteração, precisa da confirmação de dois gerentes, de três gerentes. Então, isso já ajuda bastante. Autenticação de multifator. O MFA ele não é uma bala de prata, mas ele ajuda bastante a parte de caso alguém caia num phishing, ela tem ali seu usuário e sua senha comprometida, solicitando MFA, isso pode segurar ali o ataque. Então, o MFA é muito válido também para implementar no ambiente. E o treinamento contínuo, que sempre é o melhor de todos, porque se você deixa o seu usuário final atento, ele percebe uma campanha de phishing no início, ele reporta para o time de segurança consegue conter mais rápido ainda essa campanha. Então, o treinamento contínuo ajuda muito na organização a não ser comprometida por meio de engenharia social. A ideia das boas práticas também é restringir o dano que um phishing
pode causar também ao ambiente. Então, se um usuário final clicar, interagir e vazar informação, baixar, executar malware, é, essas boas práticas elas impedem que o dano causado pelo atacante se propague. Então, de privilégio mínimo, se tentar instalar caiu no phishing, vai seguir um procedimento fora do um processo não autorizado, vai executar uma instalação e não tem essa permissão, aí foi mitigado, foi contido, apesar de ser um caso que o usuário final caiu, é, a cadeia de ataque foi interrompida, né? Não conseguiu chegar ao fim dela. E muitas vezes, seguindo essas boas práticas, o ganho em segurança não é só no phishing, mas em sim na segurança completa do ambiente. É, porque muitas dessas boas práticas são compartilhadas com outros ataques, né? Oi, pessoal, voltando aqui, caso tenha alguma dúvida, queiram mandar alguma pergunta para os nossos palestrantes de hoje, podem ficar à vontade. Antes da gente ir para as dúvidas, eu vou passar novamente alguns recados. Lembrando que esse TED Talks será disponibilizado no nosso canal no YouTube. E não deixe também de seguir a Red Belt Security nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Spotify. Nós temos o nosso Redcast, que também acabamos de subir um episódio novo hoje, tá bem legal. Passem lá para ouvir. Bom, vamos então às dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui do Vinícius, que é a seguinte. É, Quando o e-mail passa por SPF, DKIM e DMARC, o que ainda faz um analista, né, faz vocês desconfiarem tecnicamente de que aquele e-mail é um phishing? É, o SPF e The Kindemark, eles não são uma bala de prata também. É, eles são facilmente burlados. Basicamente, é só comprar um domínio e esperar um pouco que ele vai ter boa reputação e vai passar pelo anti-spam e anti-malware. E realmente confiar apenas nele é muito frágil, né? Como tratar como um meio legítimo. Então, a gente analisa outras coisas desse domínio. Então, se ele foi criado recentemente, que agreguem ao chamado de phishing, por exemplo. Então, fazer uma busca, né, nas ferramentas, ver o que embaixo desse domínio, se tem algo que traga outros indicadores de comprometimento. Então, se é um domínio de TI querendo se passar por uma empresa é, que tem bastante vida no mercado, né? E foi comprado há 3, 4 meses atrás. Isso aí já é um excelente indicador que provavelmente é um phishing, né? Fora isso, a gente tem o conteúdo do e-mail, analisar o contexto ali e ver se realmente faz sentido com os cargos de quem recebeu esse e-mail. Faz sentido estar manipulando aquele tipo de arquivo, esse tipo de coisa. Depois de confirmar que um usuário caiu no phishing ou no vishing, qual que é a ação imediata para reduzir impacto? O principal é você isolar o usuário comprometido. Uma vez que o usuário ele for comprometido, o bloqueio da conta é essencial para você reduzir o impacto. Logo em seguida, você faz a alteração de senha e a revogação de todas as sessões daquele usuário. Depende do contexto também, desse phishing, desse vishing, se houve o drop de algum arquivo ali,
voltado para a parte de malware, você pode realizar a contenção do dispositivo também. Faz sentido olhar as atividades, né, desde a hora que houve o clique do usuário no link malicioso ou que ele entrou no site malicioso, você valida todas as ações que foram realizadas. O phishing ele sempre vem acompanhado com outro tipo de ataque. É muito comum você pegar um phishing vindo com um endemido, em que o usuário ele cai ali na página de autenticação, ele coloca usuário, senha, passa o MFA, e como o atacante ele tem um endemido, ele consegue roubar ali o token de sessão da autenticação do usuário e acessar outras ferramentas. Então, por isso que é bom você ver o histórico de ações daquele usuário a partir do momento que ele foi comprometido. Então, olhar todo o timestamp que passou, todas as ações, revogar sessões, isolar a máquina e isolar a conta também, tudo que o usuário fez, reverter e buscar também por indícios de vazamento de informação. Certo. E uma última pergunta aqui da Marcela. Depois que o usuário cai especificamente no phishing, né? Que evento costuma aparecer primeiro no SOC? Como vocês identificam que houve, então, um ataque bem-sucedido de phishing? Normalmente, quando acontece um phishing, a ideia do atacante é, como é por voz, ele quer acessar o dispositivo. Então, existe a instalação de aplicativos de acesso remoto, como o Ndesk, o Remote Desktop, e diversos programas desse tipo. Também existe, sempre que acontece um ataque de engenharia social também, é uma autenticação anômala. Então, o atacante ele pode solicitar uma senha ali, falar que ele faz parte da equipe de TI e precisa da senha do usuário. Então, você vai no histórico de autenticação desse usuário, ele se autenticou através de um IP que ele nunca acessou, de um país que ele nunca acessou. Sempre olhar isso, tanto aplicativos na máquina, no dispositivo do usuário, quanto as atividades na conta do usuário que atendeu ali a ligação. O phishing é uma das detecções mais difíceis, porque falta insumo. Geralmente, vem outros alarmes em volta desse caso, né? E aí depois a gente acaba descobrindo que o vetor inicial foi o phishing. Então, geralmente vem acompanhado de alarme de execução, né? Ou alarme de viagem possível, porque logou de uma região, depois logou de outra. Então, aí já começa na parte de acesso condicional e login de risco, e mais nesse sentido. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Com essa última dúvida, a gente encerra o nosso Red Talks de hoje. Espero que todos tenham gostado. Eu agradeço o João e o Vitor pela disponibilidade, também pelas recomendações dadas aqui. E convido vocês a entrarem no nosso LinkedIn, seguirem a nossa página no LinkedIn. Nós temos atualizações diárias. E espero que tenham gostado do conteúdo desse Red Talks. Fique à vontade também para sugerir novos conteúdos, novos temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso Red Talks. E eu fico por aqui. Obrigada, João. Obrigada, Vitor. Obrigado, pessoal. Obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.